colaborador Ney para a palestra de hoje. Eu vou usar um videozinho no final para estar aqui no pendrive. Ótimo. Boa noite a todos os irmãos, todas as irmãs. Vocês nem perceberam, mas nós já estamos aqui envolvidos, como disse o Jean, pela espiritualidade. A gente nem percebe, né? Quão insensíveis nós somos. Nós somos muito matéria. Semana passada, quando o Jean me convidou, eu dei o tema que eu iria falar, né? Na quarta-feira eu disse para ele, o tema seria maternidade. Mas hoje eu tive que acordar de madrugada, liguei para ele de manhã cedo, para quem levanta às 10, eu liguei às 7 e pouco, e disse para ele, o tema será tragédias coletivas, fenômenos da natureza, que eu acho que é o que nós estamos passando por essa experiência. E toda experiência visa resultados. Tudo que nós experimentamos é para que nos sirva de lição. E eu fiquei pensando, agradecendo por esta existência na Terra. Eu nunca tinha vivenciado uma pandemia que eu me lembrasse como espírito. Vivenciei uma pandemia, né? Em 1941, no início de maio, pessoal, o Rio Grande do Sul teve a maior enchente em 1941, no início de maio. E eu lembro que o meu pai falava, eu sou de Rio Grande, o pai dizia que naquela época ele já era adulto, lá em Rio Grande, para quem conhece, as embarcações encostavam na Santa Casa para descerem as pessoas. Mas nós homens vamos transformando a natureza e às vezes pelo uso equivocado do nosso livre-arbítrio. Lá em Rio Grande, no Hospital da Santa Casa, hoje em dia na frente dele tem outro hospital entre a Santa Casa e a Lagoa, o Hospital da Universidade. Entre o Hospital da Universidade e a Lagoa tem mais uma área extensa lá, onde fica, se eu não estou enganado, o IBAMA, um prédio do IBAMA. E lá atrás a água encostava na Santa Casa. A título de curiosidade, o Beira-Rio era Rio Guaíba, né? Os colorados se apropriaram de um pedaço do rio. E imaginemos se não tivesse legislação para isso, que mesmo tendo nós não cumprimos. Mas Jesus já nos disse lá em Mateus, capítulo 10, versículo 26, nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O homem, os imigrantes, os primeiros habitantes do Brasil, sem ser os índios, quando chegaram por aqui, eles chegaram pelo mar e foram construindo as suas cidades à beira d'água. Um exemplo, novamente, a minha cidade, Rio Grande. Se o oceano subir 2 metros, Rio Grande some do mapa. Eu não vou dizer para vocês, eu vou afirmar depois que o oceano vai subir 2 metros. Daqui a alguns milhares de anos, nos diz a doutrina dos espíritos, nos revelam os espíritos. Então o homem chegou pelo mar, entrou pelos rios e foi construindo cidades quando passava pelos rios. Só que ele conseguiu construir cidades em terrenos de várzea. São terrenos alagáveis. O homem construiu as cidades em terrenos alagáveis. Lá
séculos atrás. Cidades que talvez em 1941 não foram tão afetadas, porque talvez não tinham naquela época a dimensão que elas têm hoje, tipo Lajeado, né? Tipo essas outras cidades que sofreram inundações. Eldorado do Sul, talvez não fosse uma vila, um distrito de Guaíba, alguma coisa assim. Então foram se construindo cidades em terrenos alagáveis, porque o homem entrou pelos rios, depois ele entrou com o trem pelos trilhos, e muitas cidades floresceram na beira dos trilhos. E nós temos no Rio Grande do Sul quantas cidades floresceram na beira dos trilhos, não é? É gostoso morar na praia. Não sei se alguém gosta da praia, eu sou fascinado. E é gostoso morar bem na beira d'água, né? É bacana, é chique. E para que isso acontecesse, os homens usaram da sua inteligência e desenvolveram capacidades para construir torres, que nem as de Camboriú, na beira d'água. Tem que ter toda uma engenharia especial para fazer aquela fundação, para que o prédio tenha solidez, né? Os prédios mais altos do Brasil estão lá. Agora será construído um outro pelo dono da Avan, que se associou a uma construtora, e vai ser mais alto do que aqueles. E é também em uma praia de Santa Catarina, não sei se até é em Itapema. Camboriú também. Então, por interesses econômicos, o homem foi desenvolvendo a sua inteligência, a sua capacidade. O Japão sofria com os terremotos. Eu usei o verbo no passado. Sofria. Desenvolveram capacidades de construção com estruturas emborrachadas, e os prédios trepidam, mas não caem. Balança, mas não cai. O homem lá desenvolveu habilidades por necessidades de conviver naquele país onde é muito comum os abalos sísmicos. Eles usaram da inteligência deles para a segurança da população. Aqui nós usamos a nossa inteligência para ganhos econômicos. E aí sofremos as consequências. A natureza, há muito tempo, está nos dando sinais de alerta. E mais frequente nos últimos meses. Um exemplo, em junho de 2023, né, por causa do aquecimento das águas do Pacífico, nós tivemos impacto em todo o Brasil. Eventos climáticos cada vez mais frequentes de um ano para cá. Pareceu cena de cinema, mas nós vimos em 16 de abril inundações repentinas em Dubai, no deserto. Quem ia imaginar aquilo? Não era produção cinematográfica, era um fenômeno natural. Em 10 de setembro do ano passado, olha a curiosidade, alguém aqui lembra das tempestades da Líbia, lá em setembro do ano passado, que na cidade de Derna inundou 25% com o rompimento de uma barragem e morreram aproximadamente 11 mil pessoas? Alguém lembra? Porque não foi no meu vizinho. Não foi no meu vizinho. E às vezes, até quando é no vizinho, nós somos indiferentes. O ano passado, um amigo espiritual disse uma frase: a humanidade precisa urgentemente se humanizar. Estranha essa frase. Pois é, morreram aproximadamente 11 mil pessoas na cidade de Derna. Rompeu a barragem e veio varrendo a cidade em direção ao mar.
Talvez alguém vai lembrar que passou na televisão. Em setembro de 2023, nós tivemos as enchentes no Rio Grande do Sul. Naquele período ali, morreram em torno de 54 pessoas. É interessante que a gente conta os mortos que se afogaram. Mas e os mortos que tiveram AVC? Os suicídios que ocorreram, e eu já estou orando para que não ocorram em massa no Rio Grande do Sul. Talvez nós tenhamos um número muito grande de suicídios. Nós já somos um dos estados onde os habitantes mais se suicidam. Agora imaginemos nós, esses irmãos que estão em abrigos, quando voltarem, eles só possuem a roupa do corpo. O endereço sumiu. É complicado, né? Então a gente tem que já estar gerando energia positiva para esse povo. Mas a espiritualidade também nos adverte. Lá no capítulo 9 do livro A Gênese, um dos 5 livros elaborados por Allan Kardec, vai falar sobre as revoluções periódicas que o globo terrestre passa. E lá diz assim: não sei se alguém já viu falar da verticalização do eixo da Terra. Alguém já viu falar? Por curiosidade, coloquem no Google e assistam um vídeo. Isso é ciência atual. É ciência atual. E lá, em 1869, os benfeitores espirituais falavam da verticalização do eixo da Terra. Consequências da verticalização do eixo da Terra que ocorrem em torno de 28 mil anos o intervalo. A cada em torno de 25, 28 mil, ocorre a verticalização do eixo da Terra. E o que isso traz para o planeta? O aquecimento, 1869 a informação, tá? O aquecimento e o esfriamento dos polos. E, por conseguinte, a fusão dos gelos polares durante a metade do período de 25 mil anos. E vai se formar novamente em outra metade. Ou seja, há um período que o sertão vai virar mar. E o mar vai virar sertão. Tem uma música, né? Sai Guarabira, o sertão vai virar mar. Mas eles não usavam como referência as hidrelétricas. Tá? Ocorre, segundo a espiritualidade, o deslocamento parcial do mar que invade pouco a pouco as terras. Como eu falei, quando houver esse fenômeno no planeta Terra, talvez daqui a milhares de anos ele seja acentuado, a minha cidade natal, Rio Grande, não vai existir. Então esse capítulo de A Gênese, o capítulo 9, Revoluções do Globo, nos esclarece sobre a verticalização do eixo da Terra. E Emmanuel, eu vou falar talvez depois de uma outra obra de Emmanuel, onde ele responde perguntas. Todo mundo aqui já viu falar de Atlântida, não a rádio Atlântida, né? O continente de Atlântida, ele existiu em terras secas. Segundo Emmanuel, há 37 mil anos atrás. Onde está o continente de Atlântida? No fundo do oceano. Porque houve uma verticalização do eixo da Terra. E as terras secas tornaram-se inundadas. Terras inundadas tornaram-se secas. Porque o planeta, ele não é essas bolas de plástico que a gente compra sintéticas. Ele é a bola como a bola de futebol antiga, né? Ele é gomos. Ele é gomos. Esses gomos vão se acomodando. São as placas tectônicas. Existem placas enormes, placas de tamanho médio e placas pequenas. São as placas
Por isso tem alguns locais do planeta que é mais constante os terremotos, são as placas se acomodando. E diz-nos a espiritualidade amiga que quando nós estivermos no mundo de regeneração, onde as dores cessarão, porque os endividados lá não estarão, só existirão as provações, as placas tectônicas se acomodarão de forma definitiva no planeta. Ou seja, os terremotos são necessários para o nosso aprimoramento como espíritos. As tempestades são necessárias para o nosso aprimoramento como espíritos. O livro dos Espíritos nos explica em dois trechos sobre fenômenos da natureza e tragédias coletivas. Fenômenos da natureza, ali na pergunta 536. Olha a pergunta que Kardec faz para os benfeitores. Esses fenômenos são devido a causas fortuitas ou, ao contrário, têm um fim providencial? Os grandes fenômenos da natureza. Os que consideram como perturbação dos elementos. Olha a resposta do Espírito. Tudo tem uma razão de ser. Tudo. E nada acontece sem a permissão de Deus. Então, no lugar da revolta, resignação. Do meu câncer, resignação. Da minha calva, resignação. Tudo acontece com a permissão de Deus. E o benfeitor espiritual disse tudo. Ele não disse assim, quase tudo ou quase sempre, ou de vez em quando. Mais adiante, na 536A, o Kardec pergunta, esses fenômenos da natureza, eles objetivam sempre o homem, o espírito encarnado? E o benfeitor responde, às vezes tem como imediata razão de ser o homem, às vezes. Na maioria dos casos, entretanto, tem por único motivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Os nossos rios estão assoreados. O que é isso? A calha do rio está cheia de areia. A profundidade que os rios tinham há 50 anos não tem a metade hoje. E quem fez isso? O uso equivocado do livre-arbítrio do homem, que não respeita a legislação e às vezes planta até a margem do rio, onde tem uma lei que ele tem que deixar a mata ciliar. Uma faixa de mato. Para que aquela faixa de mato? Para segurar a água ou deixar passar só a água. O que acontece? Chuvas de intensidade que davam há décadas atrás, hoje em dia o rio transborda. Há décadas atrás o rio acumulava aquela água e vertia aquela água. Quem mexeu na natureza? Os interesses econômicos, a ignorância, a falta de saber, falta de interesse, o descuido. É como se eu derrubasse a minha casa física, só que eu vou voltar a renascer naquela casa, como o filho do meu filho, que vai morar ali. Estou fazendo uma suposição. Eu tenho que cuidar da minha casa, para quando eu vier morar naquela casa, vai estar legal a casa para me acolher, né? Como moradia física. Então, pessoal, o que nós estamos fazendo do planeta? Quem aqui separa o lixo? Quem aqui coleta a água da chuva para botar nas plantas para fazê-la para lavar? Uma lata velha na goteira. As plantinhas, pessoal, vão bater palma, porque elas vão receber água sem cloro. Elas vão agradecer e vocês vão olhar que elas serão mais viçosas, porque é como se elas estivessem na chuva. E graças a Deus nós não temos chuva ácida aqui, que pode ocorrer nas localidades que ficam próximas, especialmente das refinarias de petróleo. São Paulo, Cubatão,
talvez lá em Rio Grande, onde tem a refinaria, pode ter chuva ácida, ao ponto de marcar um carro e enferrujar o teto. Nós não temos, nós temos uma natureza exuberante em Santa Maria. Então tem muitas regrinhas que nós poderíamos adotar para economizar água. Nós não economizamos, nós poderíamos doar sim, eu convidaria vocês. Pessoal, quem aceita doar uma cesta básica por mês? Muitos vão dizer, Ney, não tenho condição. Então tá, se gastar menos gasolina, menos água e menos energia elétrica, vai dar de doar 2 cestas básicas, beleza? Só que a água, eu estou agredindo a natureza, que essa água veio do rio, gastou energia elétrica, foi tratada, substâncias químicas e eu desperdício. Né? A energia elétrica, não sei onde ela é produzida, a energia que eu estou consumindo. Né? Mas houve todo um trabalho e também tem água produzindo aquela energia. O combustível é a terra sendo sangrada, tirando o petróleo. Hã? Hoje a ganância é o combustível. Daqui uns tempos vai ser água, o povo vai pegar para água. É a previsão, que haverá uma guerra por água. Eu só estou usando, se nós economizar menos, nós ajudamos a natureza e o GIE, o pessoal dos Anjos da Noite, a Casa Espírita vai ficar contente de receber uma cesta básica. E vai dar, pessoal. Nós vamos conseguir diminuir as nossas contas básicas que nos permita comprar uma cesta básica, R$70, R$80. O Espírito Miramês nos diz sobre esses fenômenos da natureza, que tudo, interessante que a espiritualidade não fica rodando, né? É tudo ou não é. Tudo é programado por elevados espíritos agentes de Deus, para dar cumprimento às leis de justiça. Deus é justo. O apóstolo Paulo diz uma frase assim, que o pecado persegue o pecador. Nós deveríamos analisar a nossa existência. Pô, me aconteceu tal coisa sem que eu corresse atrás. Onde é que eu errei? Não foi nessa vida. Então foi lá atrás. Né? Ou acontece também, para dar cumprimento à lei de justiça, e é o processo de despertamento das criaturas. Esses são meios que sempre aconteceram e acontecem em todo mundo por ser permissão de Deus. Olhem, também fiquei contente, pessoal, de estar encarnado essa semana e triste de ver a tragédia, mas contente de ver a mobilização. Né? Eu nunca tinha visto isso nos meus quase 70 anos de idade. Quanto mais a gente navegar pela internet, mais nós vamos ver pessoas se mobilizando. E pessoas abrindo a boca para dizer bobagem. Né? Mas a cada um pelas suas obras. Depois, em outra vida, esses que estão desencarnando um dia sorrirão. Esses que estão blasfemando um dia chorarão. Nos diz Jesus, nos diz a espiritualidade. A cada um pelas suas obras. Piedade dessas pessoas. Mas eles têm o direito de não pensar igual a gente. Né? Talvez lá no passado eu também dizia bobagem. Mas a gente vai instruindo, esclarecendo, educando nossa consciência. Então tenhamos piedade deles. Mas é muito triste, mas a gente vê meia dúzia de seres humanos não humanizados e estamos vendo no Brasil, olha pessoal, milhões de seres humanos, né?
abrindo mão de tempo. O tempo, quando a gente dá, duas coisas pertencem ao espírito. A minha inteligência me pertence, eu não posso emprestar para ninguém o meu saber. E o meu tempo, nem vocês me emprestam tempo, nem eu posso emprestar tempo para vocês. E não temos nem como negociar o tempo de cada um. Então nós estamos vendo aqui no Rio Grande do Sul, pessoas que abriram mão da vida delas e vieram. Simplesmente vieram, né? Os desastres, os desencarnes coletivos. Lá no Livro dos Espíritos, na Lei de Destruição, a 737, Kardec perguntou: com que fim fere Deus a humanidade? Qual é o objetivo? Olha, o Kardec foi até meio que Deus está nos ferindo, né? Enquanto humanidade. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? A resposta: para fazê-la progredir mais depressa. A destruição é uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, pois em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento. A gente observa um dos objetivos desses flagelos, o desenvolvimento dos encarnados, como eu falei lá no início, do uso da inteligência. Será que agora nós já não vamos pensar diferente, os gaúchos, na reconstrução das cidades? Eu vi um prefeito, acho que de Morro Azul, coisa boa, a televisão só dá um instantâneo. E ele propôs que eles tenham uma área reservada para fazer um distrito industrial. Não sei onde fica essa cidade, Morro Azul, acho que é o nome. E o prefeito vai pedir recursos, como diz ele, a juros zero, 10, 15 anos, sem que alguém tenha interesse em ganhos econômicos, porque as pessoas têm interesse em ganhos econômicos até na tragédia. E ele pensa em construir uma cidade nova, lá nesse terreno, para que abandonem a cidade que foi inundada. Reconstrução de cidade, construção de artefatos que possam impedir a passagem da água, né? Como as comportas do muro da Mauá em Porto Alegre. Está horrível a situação dos porto-alegrenses, pessoal. Eu tenho uma filha que mora lá, eles estão sem água, eles estão sem luz, eles só não têm enchente. Com criança, né? Naquela região norte lá, no Jardim Lindóia, mais para o lado da Sertória. Então talvez agora vá se pensar não em fins econômicos, mas vai se pensar uma forma racional de fazer de maneira que as comunidades não sofram mais. Porque imagina, as pessoas perderam a casa no ano passado, reconstruíram talvez com esforço, suor e dívidas, perderam de novo. Como é que fica a cabeça dessa família, né? Por isso o risco do suicídio, que a espiritualidade ampara esses irmãos. No livro Chico Xavier Pede Licença, Emmanuel nos fala, no capítulo 19, quando ele nos fala sobre as desencarnações coletivas, e assim diz Emmanuel: realmente reconhecemos em Deus o perfeito amor aliado à justiça perfeita. E o humano, filho de Deus, crescendo em amor, traz consigo a justiça imanente, convertendo-se em razão disso em qualquer situação no mais severo julgador de si próprio. Tudo que nós estamos fazendo de errado, às vezes a gente pensa que está ficando acobertado, mas Jesus já nos disse: não cai um fio de cabelo das vossas cabeças sem que Deus não saiba. Mas que Deus é esse? É o que habita na minha consciência e na consciência de cada espírito, esteja na carne ou fora dela.
Mas que Deus é esse que habita na consciência? São as leis de Deus. Né? E quais são essas leis de Deus que estão inscritas na nossa consciência? É a lei de amor, justiça e caridade. É a lei de igualdade. É a lei de liberdade, de sociedade, de trabalho. A lei de conservação e a lei de destruição. Como eu falei, nós destruímos de forma desnecessária. E nós devíamos observar para que a nossa destruição seja sempre dentro do possível, né? Também visa esses fenômenos, como eu falei, a evolução da inteligência, da fraternidade e da solidariedade. Todos somos bons. Todos somos bons. Desde que provocados. No Pai Nosso, lá no final, dizemos assim: não nos deixes entregues às tentações. Nós precisamos sofrer as tentações. O mundo físico nos provoca. Tem tentações positivas. Essas pessoas que estão no Rio Grande do Sul, que estão em Santa Maria, eu estou triste porque eu vou fazer uma cirurgia de prótese de quadril, não pude participar dos mutirão. Não posso ficar muito tempo de pé e ando capangueando. Então isso está me deixando frustrado, porque eu estaria lá, no Farrezão talvez. Porque eu estou sendo provocado. E como eu estou reagindo? Por isso que eu digo, todos somos bons. Nós precisamos ser provocados. Será que essas milhares de pessoas que estão no Rio Grande do Sul, que vieram de outros estados e de outros países, eles fariam isso espontaneamente sem serem provocados? Mas quando eu souber o que é o amor, a dor do outro vai doer em mim. Quando a dor do outro não dói em mim, não me chacoalha, não me mexe, não me provoca, não me entristece, não me leva às lágrimas, eu não sei o que é o amor. Para nós encerrar, vamos procurar aqui. Lembrando, para nós encerrar, o socorro espiritual. Como eu falei, será que aqui não tem uma falange de espíritos conosco? Os mentores espirituais das cidades, das regiões e do estado do Rio Grande do Sul, um deles é Sepete Araju. O Sepete Araju, um espírito de elevada envergadura que a gente chama índio, é um dos mentores espirituais desta região do estado e da falange que conduz o estado do Rio Grande do Sul. O índio Sepete Araju, que tem o CTG na Coab com o nome dele. E esses mentores, eles sabem, pessoal, antecipadamente o que vai acontecer naquela região. Quem leu ou estudou o livro Transição Planetária fala do tsunami na Indonésia em 2006, que morreram centenas de milhares de pessoas. E a espiritualidade chegou antes do tsunami, que foi pedido socorro pelos mentores espirituais daquela região do mundo, do planeta. E a espiritualidade chegou e se instalou com seus hospitais de campanha, com as suas equipes de atendimento fraterno, para atender os desencarnantes lá. E por que aqui não seria diferente? No livro No Rumo do Mundo de Regeneração também, Manuel Flamengo de Miranda nos fala que a espiritualidade chegou antes da pandemia. A espiritualidade chegou antes e já preparava todos nós, talvez, para enfrentar a pandemia. No livro No Rumo do Mundo de Regeneração, psicografia de Divaldo, e o Transição Planetária também é psicografia do Divaldo Manuel Flamengo de Miranda.
Então eles chegam, eles preparam os hospitais espirituais para socorrer os que estão desencarnando. Eles inspiram todos nós. Eles nos provocam de uma forma silenciosa. E talvez nós não os ouvimos, mas como nós vemos aquela cena na televisão, nós ficamos comovidos. E talvez eles estão ali, nos inspirando. Liga a TV. E olha bem que tu vai assistir. Vê se não vai mexer contigo. O encerramento da leitura do nosso irmão. Quando amarmos o próximo como a nós mesmos, nós seremos bem-aventurados. Não? Deus sempre envia seus eleitos, seja espíritos desencarnados, sejam seres humanos, que esses indivíduos cheios de sentimento de humanidade. Vamos lamentar, sim, sem desespero. Jesus está no comando. É necessário a lição. Quantos se fizeram vítimas de desastre sem irem a óbito? Que a dor de todos eles seja a nossa dor. Os problemas com que esses irmãos estão lutando são nossos. Não nos esqueçamos, porém, que nunca estamos sem a presença da misericórdia divina junto às ocorrências da divina justiça. Que o sofrimento é invariavelmente reduzido ao mínimo para cada um de nós, porque é nos dado na dose homeopática. Senão nós não suportaríamos. O amor de Deus nunca nos ampara. Temos que orar, pessoal, também pelos irmãos que desencarnaram. Eu lembrei uma passagem de uma doutrinária que eu participo, uma reunião mediúnica, que não há uma desencarnação igual à outra. Depende do nível de espiritualização do indivíduo. E a gente vê isso também no livro Transição Planetária. Aconselho, é um livro maravilhoso, pessoal, maravilhoso. Enquanto uns que vão a óbito são resgatados imediatamente, outros podem se demorar muito tempo, lá soterrados junto do corpo. E um exemplo do lá soterrado junto do corpo, uma reunião mediúnica que eu dirigia há décadas, talvez uns 20 anos, a médium disse para mim: eu estou vendo um barco naufragado. E eu disse para ela: entra no barco. O barco estava submerso, né? Por algum motivo foi mostrado a ela, porque alguém precisava ser socorrido. Porque a reunião mediúnica é dirigida pelos benfeitores, não por quem está na carne. Os que estão na carne são os operários, os servidores. Ela entrou no barco. Eu disse para ela: entra no barco, ela dá uma comunicação. Havia um irmão ali. Ele não tinha nem percebido que ele tinha morrido, mas ele não tinha percebido que ele estava embaixo d'água. Aí ele foi trazido para o ambiente espiritual da casa espírita. Eu lembro que ele dizia: eu estou todo molhado. Ou seja, há quanto tempo esse espírito estava ali, no barco que tinha naufragado. E talvez as forças de socorro nunca acharam esse barco. E ele foi trazido ao poço de socorro espiritual, que é o centro espírita. Então, temos que orar pelos irmãos que desencarnaram, especialmente estes, né? Que levaram a vida numa boa, que nunca meditaram na imortalidade da alma, que é uma coisa tão lógica. Tudo que Deus cria é grandioso. Tudo que Deus cria é grandioso, né? Santa Maria desencarnou um casal com uma criança de 1 ano. Essa criança logo, logo vai estar de volta aí. Quitou algum débito que ela tinha. Desculpe, eu não estou sendo aqui juiz em causa alheia, né?
e retorna em seguida, na mesma família. E vai ter vida longa. Nós temos que valorizar o nosso tempo como espíritos na carne. Buscar as lições de cada hora, de cada dia, de cada mês, de cada ano. Sofrer as nossas aflições, ninguém tá aqui ileso. Às vezes a gente, um exemplo, aquele Leandro, né, irmão do Leonardo, quantas pessoas não invejaram aquele rapaz quando ele era um cantor no auge, os jovens? E quando ele teve aquele câncer incurável, os mesmos estavam invejando? Ninguém sabe o que está reservado para cada um no dia de amanhã. Não sabemos. Nenhum de nós sabe o que vai acontecer amanhã conosco. Nós fazemos programações, mas se vai acontecer, só Deus sabe, né? Orai e vigiai, nos avisou Jesus. De nada vale fugir às responsabilidades. A colheita do que plantamos jamais será transferida a ninguém, porque sempre o resultado do que fazemos nos espera mais adiante. A minha última frase, o livro Apocalipse 21. Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Muito obrigado, pessoal. Eu vou botar um videozinho aqui que eu achei que foi a maior demonstração de gratidão que eu vi alguém fazer por esses voluntários que estão no Rio Grande do Sul. O vídeo é curtinho, mas aqui. Tem som? Acho que ele está aqui. Ah, está aqui. Tá? Esse aqui, esse último de baixo. Tem não? Hã? Olha esse aí. Obrigado a quem está salvando vidas com as próprias mãos. Obrigado a quem está lutando, doando, divulgando e olhando o próximo como quem olha um irmão. Vou ler até. É emocionante ver cada voluntário que não tem medo, mas sim gratidão Tem um evangelho? pelo trabalho. Obrigado a quem nos vê, independente do que se tenta esconder. Quando se tem força e confiança plena, as barreiras ficam pequenas. Mais que soldados nessa guerra, vocês são anjos na terra. Bom, espero que nós, com a nossa evolução, conseguimos transformarmos nesses anjos da terra, que todos nós possamos transformarmos em anjos para ajudar as outras pessoas. Vamos agradecer ao Ney Bastos pela palestra de hoje, mas ele tem a colocação final. A prece só. É curtinha. Não sei se vocês sabem, pessoal, no Evangelho, no capítulo 28, eles são só orações. Às vezes a gente diz assim, eu não sei fazer prece. Pega o Evangelho, capítulo 28. Tem para tudo que a gente vai precisar. E eu vou fazer aqui a prece 43. Ela é para alguém que esteja em aflição. Tá? Prece pelos outros. Possamos fechar nossos olhos. Possamos inclusive mentalizar algum familiar, algum amigo que esteja numa condição de aflição em virtude desse fenômeno da natureza. Meu Deus, cuja bondade é infinita,
dignai-vos abrandar a amargura da posição de nossos irmãos que estão sendo submetidos a essas provas no nosso estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Se isso for da vossa vontade, Pai. Bons Espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, nós vos suplicamos que sejam assistidos todas essas comunidades em suas aflições. Se no seu interesse elas não podem de serem poupadas, fazê-las compreender que são necessárias ao seu adiantamento. Dá-lhes a confiança em Deus e no futuro, que as tornará menos amargas. Dá-lhes também a força de não sucumbir ao desespero, que lhes faria perder seu fruto e tornaria sua posição futura ainda mais penosa. Bons Espíritos, que possam conduzir nossos pensamentos até esses irmãos que sofrem, e lá chegando, que os ajudem a sustentar a sua coragem, que a misericórdia de Deus é infinita para com todas as suas criaturas. Que assim seja.